É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é onde está o roteiro desta lição. Nós não repetimos a revista das lições bíblicas. Os irmãos já estão lendo a revista, os irmãos já viram o vídeo do comentarista da lição, os irmãos já estão por dentro do teor da revista. Os irmãos querem subsídios complementares. Este é o propósito do portal Escola Dominical, trazer subsídios complementares para os amados irmãos. E para que os irmãos não fiquem perdidos, né, sigam lá o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical e até os slides do site, que estão junto com a lição, e os irmãos terão um roteiro que nós seguimos aqui na exposição, e não irão se perder. Durante a semana, também nós disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista. Os irmãos terão um momento devocional e também poderão ter mais informações sobre a lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. E, portanto, os irmãos terão aí uma última oportunidade para elucidar as suas dúvidas interagindo conosco. Se estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. E durante a semana, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Também disponibilizamos 5 ou 6 textos referentes a esta lição lá no portal Escola Dominical, lá no site. Também disponibilizamos aulas, videoaulas, links e textos de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos fazendo um estudo de caso. Nós estamos pegando o livro do profeta Ezequiel e aplicando para a preparação da igreja nestes últimos dias antes do arrebatamento da igreja. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, ainda naquele primeiro bloco do trimestre, que são as profecias de Ezequiel antes da queda de Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, quando o profeta é o atalaia de Deus, é aquele que está avisando o que vai acontecer, conclamando o povo ao arrependimento e à confissão dos seus pecados, para não ser apanhado pelo iminente juízo divino. E a lição de hoje é a lição de número 5, onde nós estaremos estudando o tema contra os falsos profetas. Ezequiel
vivia neste período do início do cativeiro da Babilônia, neste período da máxima apostasia que vivia o povo de Israel, a ponto de Deus ter que aplicar a pena máxima prevista no Pacto Palestiniano, como ficou conhecido, aquele concerto entre Deus e Israel para a manutenção de Israel na terra prometida. E segundo a lei, se o povo não se emendasse, Deus iria aplicar a pena máxima, que era a perda da terra prometida. E isso já estava acontecendo. Ezequiel já tinha vindo com a terceira leva de judeus para a Babilônia. E mesmo assim, o povo continuava a pecar em Jerusalém, e mesmo assim o povo continuava a acreditar em falsos profetas, porque nesses dias havia muitos falsos profetas, e eles faziam questão de profetizar e dizer que tinham uma mensagem de Deus para o povo. E a mensagem era de que haveria paz, de que o povo venceria a Babilônia, de que o povo continuaria morando tranquilamente na terra de Canaã, na terra que Deus lhes havia dado, que o templo continuaria ali belo e formoso e que nada iria acontecer com Jerusalém. Porque Deus, diziam estes homens, escolheu Jerusalém para ser a sua habitação, escolheu Davi e a sua família para reinar sobre Israel, e o reinado duraria para sempre, porque Deus escolheu o monte de Sião para ali ser edificado o templo, porque Deus estava presente no templo, e, portanto, ninguém poderia tirar Deus de Jerusalém, ninguém poderia tirar Deus do templo, e tudo terminaria em paz. Naquele tempo não tinha pizza, porque se tivesse pizza, a gente diria como hoje, tudo terminaria em pizza. Era isso que estes falsos profetas diziam. E estes falsos profetas eram seguidos, eram admirados, eram respeitados e eram protegidos pelas lideranças de Judá. Tanto os principais dos sacerdotes, quanto os príncipes da família real, quanto os nobres, davam cobertura, proteção e sustento a estes falsos mestres. E é contra estes falsos mestres que Ezequiel vai proferir mensagens. Assim como Jeremias também proferia mensagens contra estes falsos mestres, estes falsos profetas. Mas enquanto Jeremias e Ezequiel eram hostilizados, eram impopulares, eram desacreditados e perseguidos, estes falsos profetas desfrutavam de todas as benesses da sociedade. Eram muitos, bem pagos, bem populares, bem famosos, mas tinham o desagrado de Deus. Agradavam ao povo, falavam o que o povo queria ouvir, mas Deus era contra eles. E Deus, então, profere mensagens contra estes falsos profetas, como nós vamos ver hoje, por intermédio do profeta Ezequiel. O primeiro ponto que nós devemos aqui enfrentar é por que Deus permite
que haja falsos profetas no meio do seu povo. Deus escolhe homens, e naquele tempo escolhia homens para falar com o povo. Como nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os profetas eram pessoas que Deus escolhia para falar com o povo. A própria palavra profeta quer dizer aquele que fala por alguém, o porta-voz, o mensageiro. Então, o profeta era alguém que Deus escolhia para falar com o povo. Olha, se Deus escolhia pessoas para falar com o povo, por que Deus permitia que pessoas que ele não tinha escolhido falassem em nome dele para o povo? Porque o falso profeta é alguém que fala de si mesmo ou até do demônio, mas fala em nome de Deus. O falso profeta é alguém que fala em nome de Deus. Veja o que o próprio Deus fala através de Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Veja que, olha o que ele diz, no versículo 5. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Então veja que o falso profeta é alguém que fala algo que ele pensou, que ele imaginou, que ele quis, e ele diz que foi Deus que falou. Deus disse que isso é vaidade, porque é algo vazio, não tem base, não tem respaldo, e é uma adivinhação mentirosa. Por quê? Porque, às vezes, o profeta quer adivinhar, quer descobrir, ele aposta que algo vai acontecer. Então, ele diz que vai acontecer algo, quando, na verdade, é da cabeça dele, é uma previsão dele, é uma predição dele, e ele diz que foi uma revelação de Deus. Então, por que Deus deixa que alguém use o seu nome em vão? Que alguém faça uso do seu nome e no meio do seu povo? Por que Deus permite isso? E o próprio Deus, já na lei, advertiu o povo que iria permitir que houvesse falsos profetas. Vejamos lá em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. Diz o texto: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus,
vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Vejam que Deus permite que um falso profeta se apresente, que até acerte a sua previsão, que faça até milagres, sinais e prodígios, mas que depois ele fale algo que Deus não falou. Ele contrarie a palavra de Deus. Aqui, Moisés escreve aqui que ele até sugere a quebra do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Ele sugere que o povo vá servir a outros deuses. E aí Deus diz: por que eu permitirei que um falso profeta, que até faça sinais, prodígios, apareça no meio do povo? Para provar, para testar o amor que o povo tem para com Deus. Eles vão se impressionar com o sinal, com o prodígio, com a adivinhação, com as palavras do profeta, e vão deixar de obedecer à lei para fazer o que a lei contraria, para contrariar a lei. Vão desobedecer a Deus e aí vão provar que não amam a Deus. Ou vão matar o profeta, porque ele está contrariando a palavra de Deus, mostrando a sua falsidade, e vão continuar amando a Deus e obedecendo a palavra de Deus. Veja que o maior mandamento da lei é o amor a Deus. O próprio Jesus disse que o primeiro e grande mandamento da lei é amar a Deus. Mateus, capítulo 2, Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E quando é que nós amamos a Deus? Jesus responde. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus permitia e permite falsos profetas no meio do seu povo para testar o amor que o povo tem a ele. Se o povo preferir o profeta a Deus, é porque não ama a Deus. Mas se ele preferir Deus ao profeta, então é sinal que ele ama a Deus. Deus permite a falsidade no meio do povo, o falso profeta, para testar e provar o amor do povo para com ele. E nós hoje vivemos um período em que Jesus disse que no princípio das dores, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é por isso que hoje nós temos muitos falsos mestres, muitos falsos profetas a enganar o povo. Por quê? Porque Deus permite para ver o termômetro do amor. E, lamentavelmente, o termômetro do amor em nossos dias é de temperatura baixíssima. O amor de quase todos se esfriará. E é por isso
que nós temos uma proliferação de falsos mestres, de falsos profetas, que têm muitos e muitos seguidores, que são muito e muitos populares, porque o amor a Deus está em baixa. Deus permite os falsos profetas para medir a temperatura do amor do povo. Não é à toa que este tema foi o mais tratado por Jesus no seu sermão profético. Por 3 vezes, Jesus alerta o povo contra os falsos profetas. Veja lá, Mateus, capítulo 24, versículo 4. No início do sermão, e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão usar o nome de Jesus, mas não estarão falando palavras de Jesus. Estarão sugerindo mudanças, modificações, estarão contrariando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que testifica de Jesus, e muitos seguirão as suas dissoluções. Porque não amam a Deus. Porque quem ama a Deus guarda a sua palavra. Mas Jesus diz ainda no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse muitos, na Almeida Revista Atualizada, está traduzido por quase todos, e é realmente o sentido da palavra grega. Mas no versículo 24, neste mesmo capítulo 24, Jesus volta pela 3ª vez a este assunto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, Jesus deixa bem claro que o engano é a pedra de toque dos nossos dias, e que haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos falsos mestres. Pedro também fala disso. 2 de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, os nossos dias são dias de proliferação dos falsos profetas. E os dias de Ezequiel não eram diferentes. Não eram diferentes. Os dias de Ezequiel eram como os nossos. Eram como os nossos. Porque também vivia-se um tempo de apostasia, um tempo imediatamente anterior a um juízo divino. E quando o povo está completamente desviado espiritualmente, nós temos como resultado a proliferação de falsos profetas. Porque o povo vai buscar ouvir o que eles querem ouvir, que é a mentira, é o engano, porque eles estão afastados de Deus, que é a verdade. Então, esta profecia de Ezequiel contra os falsos profetas é muito oportuna para que nós também tomemos cuidado, porque vivemos dias também
de proliferação de falsos profetas. Como eu disse, Jeremias já estava profetizando contra os falsos profetas. E os falsos profetas tinham todo o apoio da elite e da liderança de Judá. Porque as lideranças eram as primeiras a pecar e que precisavam de uma justificativa para o seu pecado, precisavam de apoio para o seu pecado. E os falsos profetas estavam ali exatamente para apoiar o pecado, apoiar o erro, para, como diz o povo nos dias de hoje, passar o pano na iniquidade. Os irmãos terem uma ideia de como esses falsos profetas eram acolhidos pelas lideranças, basta ver, nós não vamos aqui nos alongar, porque não é o nosso tema, mas depois o irmão dê uma lida no capítulo 28 do livro do profeta Jeremias. Lá o irmão vai ver um embate entre o profeta Jeremias e um falso profeta chamado Ananias, que tinha todo o apoio do templo, todo o apoio da liderança do templo. E ele enfrentou Jeremias até que humilhou Jeremias. Mas depois Jeremias voltou com uma mensagem de Deus e disse que Ananias morreria. E realmente o Ananias morreu no prazo dado pelo profeta Jeremias. Mas os irmãos vejam a diferença de tratamento que teve Jeremias e teve Ananias. A proliferação era tão grande de falsos profetas que mesmo lá na Babilônia, mesmo entre os cativos, que nós já vimos aqui numa aula anterior, que Deus chamou de figos bons, né, aqueles justos que Deus poupou e os levou até Babilônia, até entre eles havia também falsos profetas. O próprio profeta Jeremias mandou uma carta para os cativos de Babilônia, que está lá no capítulo 29, e ele denuncia pelo menos 3 falsos profetas que estavam ali no meio do povo, mentindo para o povo, dizendo que o povo voltaria em breve para Jerusalém. E ele cita esses 3 falsos profetas: Acabe, filho de Colaías, Zedequias, filho de Maazéias, e Semaías, o Nelamita. Esses 3 homens foram repreendidos por Jeremias, nominados por Jeremias, e o próprio Jeremias diz que 2 deles, o Acabe e o Zedequias, seriam mortos pelo rei Nabucodonosor, e Semaías teria a sua descendência arrancada do povo, por causa das mentiras que estavam falando no meio do povo. Então, até lá entre os cativos de Babilônia, já havia falsos profetas. Para os irmãos verem a situação que estava o povo. E hoje não é diferente. Hoje os falsos profetas aí pululam, proliferam, nascem, brotam e infestam as igrejas e o povo de Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos prestar atenção. E Deus permite isto para que eu e você sejamos provados e testados no nosso amor a Deus. Ao ouvirmos os falsos profetas, nós não podemos ser enganados por eles. E não seremos enganados por eles se conhecermos a palavra de Deus, se praticarmos e cumprirmos a palavra de Deus, se guardarmos a palavra de Deus, porque quem guarda a palavra de Deus ama a Deus.
Então, vamos então iniciar aí esse estudo do livro do profeta Ezequiel, e hoje nós estaremos estudando os capítulos 12 e 13 do livro do profeta Ezequiel. Logo após a mensagem que que Ezequiel dá contra as lideranças do povo, lá no capítulo 11, e nós não vamos estudar hoje o capítulo 11, porque estaremos estudando numa próxima lição. No capítulo 12, o profeta Ezequiel é convidado por Deus a fazer mais uma encenação. Lembre-se que Ezequiel, neste momento, antes da queda de Babilônia, de Jerusalém, hoje eu estou trocando os nomes, né? Depois da queda de Jerusalém, antes da queda de Jerusalém, ele era mudo, tinha ficado mudo. Então, ele só falava quando profetizava. E Deus, então, aproveitando essa circunstância que ele era mudo, para chamar a atenção do povo, ele então mandou que Ezequiel fizesse uma outra encenação. Os irmãos lembram que o ministério de Ezequiel começou com uma encenação, lá, né, fazendo aquele tijolo, gravando o cerco de Jerusalém. E, na verdade, Deus disse para Ezequiel: olha, você que mora no meio de uma casa rebelde, e já que eles não querem ouvir, nem querem ver as coisas de Deus, faz o seguinte, faz uma mudança. Pega toda a mobília da sua casa, tira da sua casa como se estivesse fazendo uma mudança. Mas tem uma coisa, não abra a porta da sua casa e faz a mudança. Não. Faz um buraco na parede e coloca a sua mobília pelo buraco da parede. E começa a fazer a mudança. E o povo vai olhar aquilo, vai prestar atenção, vai chamar a atenção deles, e você vai fazer isso durante o dia. E o povo vai vir perguntar para você por que você está fazendo isso, o que significa isso. E então eu vou abrir a sua boca e você vai trazer uma mensagem para o povo. E foi o que Ezequiel fez. Ele fez esta mudança, fazendo um buraco na parede. Irmãos, quando eu vejo Ezequiel, e o livro do profeta Ezequiel é um livro bem autobiográfico, né? Um livro em que o profeta aparece quase sempre isolado. Né? É alguém que parece um peixe fora d'água, alguém que tem muito contato com Deus, que Deus dialoga com ele muito, mas que está distante do povo, ou o povo distante dele. Ele é a personagem do livro. Ele Deus, ele Deus. E isto, de certa maneira, é o que acontece com cada um de nós. Neste mundo de pecado, neste mundo de violência, neste mundo de iniquidade, de injustiça, de imoralidade, nós estamos como peixes fora d'água. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, não podemos nos distanciar dos pecadores, porque devemos falar-lhes do amor de Deus, procurar convertê-los, mas também nós não somos deste mundo. Há uma tendência a um certo isolamento. E era isso que Ezequiel vivia. E ele precisava chamar a atenção do povo, porque o povo estava em outra sintonia, o povo estava em outra frequência, diz na linguagem de hoje, em outra vibe, né? E ele, então, tinha que fazer essas coisas estranhas para despertar a atenção do povo, para que o povo
voltasse a refletir no seu relacionamento com Deus, na sua chamada para servir a Deus. E então Ezequiel faz esta coisa que chamou a atenção. Né? Imagina você ter um vizinho que começa a abrir um buraco na parede e começa a pôr as coisas pela parede. E aí, então, o povo foi perguntar para ele: o que você está fazendo? E aí, então, Deus abre a boca de Ezequiel e Ezequiel diz: olha, essa mobília aqui são os móveis, são a carga que vai ser trazida pelas pessoas que escaparem lá em Jerusalém, porque elas virão morar aqui na Babilônia. O povo vai perder a terra. É mentira o que andam dizendo por aí, que haverá paz, que o cativeiro vai acabar logo, que nós já vamos voltar logo para Jerusalém. Ou lá o que os falsos profetas estão falando, que Jerusalém nunca vai ser destruída, que o templo nunca vai ser destruído. Tudo isso é mentira. Deus vai trazer o povo com a mobília dele, eles vão mudar de lugar, eles vão sair de Israel, de Eretz Israel, né, a terra de Israel, para a Babilônia, porque irão sofrer o juízo máximo previsto na lei por causa do pecado, por causa da impenitência. Não vão escapar. Vão perder a terra. E todos verão. Por isso que ele foi de dia. Porque todas as nações verão que eu vou lançar juízo sobre Israel. E o meu povo vai ser espalhado pelas nações. Vão perder a terra e vão ser espalhados os que escaparem, porque a maior parte vai morrer da fome, da espada e da peste. E teve mais outra coisa que Deus mandou Ezequiel fazer, que ele comesse, na hora da refeição, ele comesse com receio, comesse o pão com tremor e bebesse água com receio e estremecimento. E quando ele comesse assim, o povo ia perguntar para ele: por que você está comendo desse jeito, se alimentando dessa maneira? E você vai dizer, aí eu vou abrir a sua boca e você vai dizer que o povo de Israel, ele vai comer assim, porque ele vai sofrer a violência, ele vai perder a terra, ele vai ser assolado, ele não terá paz. Assim, Deus mandou que Ezequiel fizesse. Por quê? Para contrariar as mensagens falsas que eram transmitidas pelos falsos profetas. Os falsos profetas, eles costumavam profetizar paz para o povo. Era a principal mensagem que eles traziam. Lá Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, ele diz e repete no capítulo 8, versículo 11, Jeremias 6 e 14, que é repetido em Jeremias 8 e 11. Jeremias denuncia a mensagem desses falsos profetas. Ele diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. É uma das características do falso profeta, é trazer uma mensagem de paz, de ânimo, de estímulo, de incentivo, sem enfrentar o problema do pecado. Eles diziam para o povo: não, Deus vai dar paz, o templo nunca será destruído, Deus nunca permitirá a destruição de Jerusalém,
Deus tem compromisso com o povo. Deus disse que Davi reinaria eternamente. Mas eles não falavam que Deus exigia obediência. Que se o povo fosse desobediente, Deus iria castigando até o momento de tirar o povo da terra. Isso eles não falavam. Eles escamoteavam a mensagem. Eles omitiam as maldições. Não é exatamente o que fazem hoje os teólogos da prosperidade? Eles pegam o capítulo 28 de Deuteronômio e só leem os 14 primeiros versículos, que são de bênçãos, e não leem os mais de 60, de 40, que são de maldições. Sem falar que tiram o texto do contexto. Naquele tempo, pelo menos, os profetas falavam das bênçãos, porque era para o povo de Israel. Deuteronômio 28 é para Israel. Hoje em dia é pior, porque além deles só falarem as bênçãos, como falavam os falsos profetas daquele tempo, eles tiram o texto do contexto e querem aplicar o que é para Israel para a igreja. Pioraram ainda a situação. Então vejam que situação difícil era essa vivida nos dias de Ezequiel. O povo acreditando nas mentiras da paz, quando não havia paz. Acreditando nas mentiras da necessidade de Deus manter a sua palavra e honrar o seu nome pela manutenção de Jerusalém e do templo, quando, na verdade, o compromisso com Deus era com a palavra, e ele havia dito que ele só manteria Israel na terra se ele fosse fiel. Que o trono de Davi só iria permanecer se os descendentes de Davi fossem fiéis. Isso os falsos profetas não falavam. E o povo que vivia no pecado, na idolatria, nas abominações, como nós vimos em lição passada, ia para o templo, saía do templo para sacrificar o seu filho a Moloque. Ia para o templo, saía do templo para adorar a Baal, a Azerá, a rainha dos céus, né, que era Azerá. Ou dentro do templo, como vimos, os sacerdotes queimando incenso para todas as divindades que existiam. As mulheres chorando por Tamuz. Os sacerdotes adorando o sol. E todos achando que Deus era obrigado a mantê-los em paz, mantê-los em Jerusalém e no templo, por causa das promessas que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Alguma semelhança com os dias de hoje? Deus é obrigado a nos abençoar. Deus é obrigado a nos dar dinheiro, independentemente se eu faço ou não a obra de Deus, se eu vivo em santidade ou não. Eles dizem, é a aliança. Deus está preso pela aliança. Exatamente o que diziam naquele tempo. Esquecendo-se de que, primeiro, Deus é soberano. Ele não está preso a nada. Embora seja fiel e santo. Não é inconsequente, mas ele é soberano. Segundo, as suas bênçãos são condicionadas à obediência, ao temor. Os falsos profetas omitiam essas coisas. E Deus então mandou primeiro que Ezequiel fizesse esta encenação para desmentir as adivinhações mentirosas dos falsos profetas.
Deus confirmava através de Ezequiel que as cidades habitadas seriam desoladas e a terra se tornaria em assolação. E aí, então, Deus traz a mensagem a Ezequiel, dirigida diretamente aos falsos profetas. Havia um provérbio em Israel: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda visão. A sequência de profetas que diziam a respeito do juízo sobre Israel era longa. Já desde a lei, como nós dissemos, Deus dizia que castigaria o povo com a perda da terra. Os anos foram se passando. Com a construção do templo e o início da idolatria, já com Salomão, não faltaram profetas para se levantar contra os reis idólatras, contra o povo idólatra. O próprio profeta Aías se levantou nos dias de Salomão e ele falou sobre a divisão do reino com Jeroboão. O próprio Aías também profetizou contra Jeroboão quando ele se desviou. Semaías foi um profeta que se levantou quando Roboão quis à força reunificar o reino e ele se levantou contra Roboão e assim por diante. Já estávamos chegando a 390 anos desde a construção do templo. E durante todo este tempo, profetas foram levantados conclamando o povo ao arrependimento, senão viria o juízo. Mas esse juízo nunca vinha. E por isso criou-se um ditado em Israel: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ou seja, não se preocupe com o que o profeta disse. O templo continua de pé há quase 400 anos e nunca foi destruído. Deus não vai destruir o templo, foi ele que mandou construir. Ah, mas Jeremias está falando. Ah, Jeremias está falando, mas Isaías também falou e não aconteceu nada. Miqueias também falou e não aconteceu nada. Joel falou e não aconteceu nada. Cuidado, meus irmãos, hoje não é diferente. Olha o que diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estes últimos dias que Pedro está dizendo são os nossos dias, os dias imediatamente anteriores à volta de Jesus. E já tem muita gente dizendo que a volta de Jesus não vai acontecer. Um famoso pastor que já, por causa das suas posições hoje, está completamente desacreditado, mas já foi um grande nome entre os evangélicos. Eu mesmo fui dele um grande admirador. Disse que a volta de Cristo é uma utopia. Ou seja, é uma história da carochinha. É algo que não vai acontecer. É algo imaginado para que cada geração possa servir a Deus e ter esperança. Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão.
Não creiam na palavra de Deus. Não creiam na profecia. Não. Os dias vão se prolongar e nada disso vai acontecer. Não tem anticristo, não tem grande tribulação, não tem arrebatamento da igreja, tudo isso é conversa. Os dias se prolongam, já estamos em 2022. E Jesus não voltou. Cuidado, meus irmãos, com este ditado, que é um descrédito à palavra, que é chamar Deus de mentiroso. Era o que acontecia. E Deus disse: vós tendes na terra de Israel um ditado. Assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirá mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhe: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Ezequiel é levantado por Deus para dizer: chegou, o tempo chegou. Vocês não creram, mas o juízo aí está. E vai ocorrer. Noé, irmãos, pregou 100 anos, dizendo ao povo que Deus disse que iria vir um dilúvio. O povo não creu e morreu todo afogado, com exceção dos filhos, noras e da esposa de Noé. Enoque, antes, já começou a pregar o juízo que viria sobre os impenitentes. Quando nasceu seu filho, ele tinha 65 anos de idade. Vamos confirmar aqui que eu falei a idade de cabeça. Isso, tinha 65 anos, exatamente, Gênesis 5 e 21. E ele deu o nome do seu filho de Matusalém, ou Metuselá, que a tradução é: quando esse morrer, isso virá. Deus ainda revelou a Enoque: olha, o juízo que você está dizendo, que eu estou mandando você pregar, e Enoque é a pessoa mais antiga na Bíblia, chamada de profeta, porque Judas diz: e deles profetizou também Enoque. Então, Enoque já profetizava quando nasceu Metuselá, e ele deu o nome para o seu filho de Metuselá para dizer para o povo: olha, quando meu filho morrer, virá o juízo. E exatamente, Metuselá morreu no ano do dilúvio. E Metuselá viveu 969 anos. Eu tenho comigo, não é bíblico, mas eu tenho comigo que foram 1000 anos que Deus deu para o povo se arrepender antes do dilúvio. Porque ele morreu com 969 anos. Enoque já pregava quando seu filho nasceu, e ele já tinha 65 anos quando seu filho nasceu. E ele viveu 969. Não é difícil a gente entender que praticamente aí 1000 anos Enoque falou que o dilúvio viria, o juízo viria. Depois Noé, nos últimos 100 anos, já sabia como seria esse juízo. E ninguém creu. Noé construiu a arca e ninguém creu. Assim Deus faz. Já estamos há quase 2000 anos pregando que Jesus vai voltar. E muitos estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas aquele ditado que hoje é repetido, Deus desfez. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, porque Deus disse: chegaram os dias e a palavra de toda visão.
Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Confiemos na palavra de Deus. Jesus brevemente voltará. Seja fiel, santifique-se, esteja em comunhão com Jesus, porque está chegando o tempo. Passaram-se milênios desde quando Deus disse lá no Éden que viria o Salvador. E o Salvador chegou. Jesus nasceu. Jesus veio a este mundo. Quando ele começa a sua pregação, ele avisa o povo que o tempo tinha chegado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vou ler o 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E nós estamos dizendo hoje, precisamos dizer hoje, como Deus está dizendo: chegaram os dias e a palavra de toda visão. Não é tempo, irmãos, de brincarmos de crente. Não é tempo de ficarmos aí olhando a paisagem. Os sinais estão todos se cumprindo. Jesus está às portas. E nós devemos crer na palavra e não na imaginação de A ou de B. Era o que acontecia. E Deus disse: porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Esse ditado de que nada iria acontecer, que tudo era paz, Deus chama de visão vã. É uma visão vazia, porque não tem base em nada. A palavra de Deus é que é a verdade. Nós temos que crer no que diz a Bíblia Sagrada. Esta palavra é a verdade. Não na teoria de A, no pensamento de B, na imaginação de C. Isso tudo é visão vã. Isso tudo é adivinhação lisonjeira. E esta palavra aqui é chave. Eu já disse, os falsos profetas querem agradar. Mas isso não pode acontecer. E Deus disse: porque eu, o Senhor, falarei. E a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Eu estou lendo lá Ezequiel, capítulo 12, este versículo 25. Os entendidos de Israel diziam que Ezequiel profetizava de tempos que estão longe. Mas Deus disse: não, eu estou profetizando de coisas que vão acontecer daqui a pouquinho. Chegou o tempo do cumprimento da palavra. Então Deus profere esta palavra contra os falsos profetas. Ele chama os falsos profetas de raposas nos desertos, que não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes da peleja no dia do Senhor. Os falsos profetas, eles são raposas. Eles não querem o bem do povo. Eles não são trabalhadores na obra de Deus. Eles não buscam reparar as fendas da casa de Israel. É assim que você identifica um falso profeta. Ele não procura a santidade. Ele não procura
a melhora espiritual do povo. Ele não se preocupa com o pecado. Ele não se esforça para o bem do povo. Muito pelo contrário, ele quer o seu próprio bem. Ele é ganancioso. Ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer poder. Ele tem uma vida no pecado, uma vida de imoralidade, de futilidades, de vaidades. É assim que nós identificamos o falso profeta ou o falso mestre. Veja lá em 2 de Pedro, no capítulo 2, veja em Judas as características que estes homens têm. E Deus diz que vai tirar essas pessoas do povo, retirá-las dos registros da casa de Israel. Irão tirar da congregação. Eles serão extirpados, eles estão no meio do povo, mas não pertencem ao povo. Jesus disse que eles são lobos vestidos de ovelhas. Ele diz isso lá em Mateus capítulo 7. Vamos ler aqui. Acautelai 7:15 de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Eles não geram o fruto do Espírito, eles geram as obras da carne. Se você for conviver com eles, verá que eles produzem homicídios, bebedices, prostituição, lascívia, peleja, inveja. São estas coisas que eles produzem. Eles não produzem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Por isso eles serão retirados dos registros da casa de Israel, não entrarão na terra de Israel. O Senhor os desmascarará, o Senhor os castigará, o Senhor os punirá. Lembremos daquele falso profeta Ananias, que morreu no prazo assinado por Deus. Eles andam enganando o meu povo. Está lá no versículo 10 do capítulo 13 de Ezequiel. Dizendo paz, não havendo paz. Um edifica parede de lodo e outros a rebocam de cal não adubada. Veja, eles constroem a parede em cima da lama, do lodo. Não tem base. Por quê? Porque suas mensagens não são bíblicas. Eles não edificam a sua casa sobre a rocha, porque eles não ouvem, eles ouvem, mas não praticam a palavra de Deus. E inventam a sua própria palavra. Contrariam a doutrina. Por isso que é importante eu conhecer a palavra de Deus. Ir à escola bíblica dominical, ao culto de ensino, ler de dia e de noite a palavra em casa, para que quando vierem estas falsas mensagens, eu saiba identificar que estas mensagens contrariam a palavra. E aí eu mostro meu amor a Deus, observando, crendo, cumprindo e praticando a palavra. Aí eu edifico a minha casa sobre a rocha. Aí vem a provação, vem a tentação, vem os meus próprios erros, as consequências dos meus erros, mas eu continuo fiel a Deus. Minha vida espiritual continua firme. Agora, esses falsos profetas, eles constroem a parede sobre o lodo e ainda vem gente que reboca, fica bonitinha a parede. Mas o primeiro vendaval, a primeira enchente, derruba tudo. Por quê? Porque não tem firmeza, não tem base, não é verdadeira, é mentirosa.
a mensagem. O próprio profeta diz: diz aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu li Ezequiel 13, 11 até o versículo 14. Deus estava dizendo que iria destruir tanto os falsos profetas quanto as suas falsas doutrinas, as suas falsas palavras, as suas falsas imaginações. Eles sofrerão a ira de Deus e serão destruídos nos seus próprios pensamentos. E aqui, irmãos, nós nos lembramos daquela mulher do capítulo 17 do livro do Apocalipse. Pastor José Serafim, quem ainda não comprou o livro dele do Apocalipse, eu deixo aqui a nossa recomendação. Quando ele faz este capítulo, o comentário desse capítulo 17 do livro do Apocalipse, e ele falou isso na televisão, ele mencionou que essa mulher do capítulo 17 é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tinha escrito na sua testa o seguinte nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E o que acontece com esta mulher? Ela se prostitui com os reis da terra. Ela se embebeda com o vinho da sua prostituição. Ela se mistura com o mundo. E depois ela mesma é queimada e tragada pela grande Babilônia. Isto é o que acontece com os falsos profetas. Eles criam doutrinas mentirosas para justificar, para enganar, para justificar a prática pecaminosa, para enganar os pecadores e dizer que não faz mal que eles vivam em pecado. E eles mesmos, no momento da ira de Deus, serão mortos e destruídos pelos pecadores. É o que vai acontecer com esta mulher. É o que nós já estamos vendo acontecer com a Igreja Romana, agora que ela está de braços dados com o diálogo interreligioso, com a religião mundial, com a fraternidade humana. Ela, no momento da grande tribulação, será impiedosamente destruída pelo anticristo. Ela que terá apoiado o anticristo, já está apoiando o anticristo. Ela será tragada por ele. É o que diz o capítulo 17 do Apocalipse. É o que está dizendo Ezequiel aqui. Os falsos profetas seriam mortos pelos babilônios. Os falsos profetas seriam destruídos. Porque não quiseram lutar contra a Babilônia, não quiseram lutar contra a idolatria, quiseram manter o povo no pecado, e vem o juízo de Deus e os destruirá.
derribarei a parede que rebocasses de cal não adubada e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Aí eu li Ezequiel 13, 15 e 16. Esses falsos profetas teriam o mesmo destino de Ananias, aquele que enfrentou Jeremias. Seriam mortos. Não escapariam da espada, da fome e da peste. Aqueles profetas que Jeremias mencionou foram mortos lá no cativeiro por Nabucodonosor. E Semaías teve a sua descendência extirpada, porque eram falsos profetas. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Não vamos seguir pessoas que têm palavras agradáveis, atrativas, atraentes, mas mentirosas, que contrariam a palavra de Deus. E o profeta se dirige também às filhas do teu povo, que profetizam do seu coração. Aqui não tem machismo, não, irmãos. Ela profeta e profetiza. Profeta e profetiza. Aliás, dos ofícios no meio do povo, dos ofícios divinos no meio do povo, o único ofício que era destinado às mulheres era o da profecia. Não havia sacerdotisas e nem havia rainhas. A única rainha que houve em Judá era a usurpadora, que foi Atalia. Mas também havia falsas profetisas, porque elas profetizavam do coração. Olha o que diz o Senhor. Ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver mentindo, assim ao meu povo que escuta a mentira. As filhas do povo ajudavam os falsos profetas. Coziam travesseiros, faziam travesseiros para os ídolos. Faziam almofadas para os sovacos. Contribuíam para os falsos profetas. Isso aqui, irmãos, é muito grave. Deus está punindo não só o falso profeta, mas também quem colabora com ele. Veja bem, quando você cede o púlpito da igreja para um falso profeta, você é conivente, colaborador e participante do mal que ele vai gerar para o povo. E Deus está dizendo que punia tanto o falso profeta quanto aqueles que criavam a estrutura, que faziam parte do staff deste falso profeta. Até aquelas que faziam travesseiros para os ídolos e contribuíam para a prática pecaminosa do povo, seriam destruídos, porque Deus disse que eles estavam profanando o povo e fazendo isso por sustento,
por punhados de cevada, por dinheiro. Irmãos, muitas pessoas se prostituem espiritualmente por dinheiro. Existem até atravessadores que ficam aí mercadejando cachês, comprando espaços em certos movimentos, em certos congressos. Cuidado, meus irmãos. A Bíblia diz que ficará de fora tanto quem mente quanto quem ama a mentira. Está lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Capítulo mesmo, 22 e 15. Ficarão de fora os cães e os festiceiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui essas mulheres amavam a mentira, porque dela tiravam proveito financeiro, porque dela tiravam o seu sustento. E Deus disse: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancareis de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estarei em vossas mãos para serem caçadas. E sabereis que eu sou o Senhor. E aqui vem uma outra imagem, irmãos. É a seguinte imagem. O falso profeta e os seus colaboradores são como armadores, né? São como fabricantes de armadilhas. Você sabe, numa caça, o caçador coloca uma armadilha para apanhar a presa. E ele só fica esperando. A hora que a presa chega e é presa pela armadilha, o caçador vai lá e mata a caça. É o que o diabo faz com os falsos profetas e seus colaboradores. Eles fazem a armadilha. Eles são a armadilha. E quando eles apanham as almas, diz o Senhor, o diabo vem e mata, porque ele é o homicida. Nós devemos ganhar almas para Jesus. Nós devemos ser pescadores de homens. Trazer as pessoas para Cristo. E não deixar as pessoas ser mortas pelo diabo. O que você tem feito? Você tem servido de armadilha para o diabo matar as pessoas? Você tem sido um falso profeta ou um colaborador dos falsos profetas? Ou você tem sido um pescador de homens? Tem sido alguém que ganha almas para Jesus? O Senhor, ele é bem claro. Ele diz assim: visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu caminho e vivesse, portanto, não vereis mais a verdade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, o que nós temos feito? O falso profeta, ele entristece o justo com a falsidade. E ele não desvia o ímpio do seu mau caminho. Pelo contrário, o incentiva
a continuar pecando. O estimula a viver no pecado. Cuidado. O diabo é um pecador porque ele é homicida. Mas se você consente e colabora com a morte, e o salário do pecado é a morte, você está contra Deus e Deus está contra você. Deus disse que ia dar um basta àquilo naquele tempo. Os falsos profetas seriam todos mortos. Os seus colaboradores também. Porque Deus não queria mais ver o justo entristecido com a falsidade. E nós vimos quantos que suspiravam e gemiam em Jerusalém e que foram poupados do extermínio da cidade. Como nós vimos lá no capítulo 9 de Ezequiel. Agora Deus diz que vai dar um basta a esses caçadores do diabo. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Nós estamos pescando almas para Cristo? Ou estamos armando armadilhas para que o diabo venha matar estas almas? Que Deus nos guarde. Amém.